Olá, tudo bom? É ótimo estar de volta com vocês a mais uma aula do nosso curso de UDK Programação. E aí você deve estar se perguntando, por que uma tela de 3D Max? Apenas para ilustrar o conceito de matriz, galera. Hoje a gente vai estar inicializando uma das partes que assim, é fundamentais quanto à parte de programação, que é a matriz, ou os famosos arrays. Primeiramente, deixa eu fazer aqui, ó. Isso aqui eu estou usando o software 3D apenas como forma de ilustração, galera, tá bom? Por favor, não interpretem como algo que vocês tenham que fazer. Estou aqui fazendo uma coisa simples, com base em box, né? Ok, perfeito. Mais um aqui. Ok, maravilha. Bem, a gente tem aqui um cubo maior, né? A gente tem aqui na realidade, deixa eu só aqui terminar. Perfeito. Frisar isso aqui. Deixa eu só deixar já no ponto, né? Prontinho, perfeito. Agora deixa eu descongelar. Unfreeze all, perfeito. Tá. O que a gente tem aqui? Olha só que interessante. A gente tem aqui nada mais nada menos do que um cubo, né? Composto de diversos cubos encaixados, né? Inclusive eu vou até fazer uma coisa aqui interessante daqui a pouco. A gente tem aqui um cubo onde ele está aqui alocando nada mais nada menos do que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 cubos, né? Então imagina da seguinte forma, é como uma forma de gelo, né? Uma forma de gelo, ela é composta aí de vários espaços para alocar água, que por sua vez, um tempo depois na geladeira, acaba se purificando e se tornando gelo. Ok? Tudo bem? Perfeito. Conceito de matriz em programação é a mesma coisa, só que tem um porém. Cada compartimento que eu aloco algo, eu posso ter diferentes elementos. Eu não preciso ter eu não preciso ter a mesma coloração, eu não preciso ter o mesmo formato. Então eu posso chegar aqui, ó, por exemplo, ao invés de estar alocando um cubo, eu posso estar alocando uma esfera. Deixa eu matar aqui, pronto, posso estar alocando uma esfera. Ao invés de, por exemplo, estar alocando um cubo, eu posso estar alocando aí um tubo ou um cone, né? Deixa eu clicar aqui. Então quer dizer, eu posso ter elementos distintos alocados na mesma matriz. Vamos pegar aqui, deixa eu mudar esse aqui. Prontinho. Então quer dizer, eu posso ter aí diversos elementos distintos alocados na mesma matriz, porém o endereço que todos pertencem é exatamente o mesmo. No caso, esse cubo aqui, eu vou colocar o nome aqui, ó, de cubo pai. Ok? Então, esse cubo pai ele tem aí vários filhos, né? Sei lá, filho 01, tubo, por exemplo, 02 e por aí vai. O conceito de matriz basicamente é esse, mas ele não se estende apenas a isso. Ele não se estende, ele é na realidade, ele é como se fosse um grande alocador de diversas variáveis, ou seja, é como se fosse aqueles armários. Vou dar um exemplo bem fácil aí. Sabe aqueles armários de fichários de escritório que você puxa a gaveta e sai um monte de documento? Exatamente, ele tem o mesmo fator. São documentos distintos, diferenciados, porém estão todos dentro do mesmo armário. Ou você pode pensar também em matriz, vamos colocar aí, por exemplo, com conjunto habitacional. Mora diferentes pessoas, cada um tem um carro diferente, ou alguns nem têm carro, porém o endereço onde todos estão residentes é o mesmo conjunto habitacional. Então assim, o conjunto habitacional você pode pensar aí no CDHU, no Singapura, ou qualquer outro do gênero. O endereço que todos moram é o mesmo, porém em diferentes apartamentos, ou seja, em diferentes espaços, e são diferentes pessoas. Então assim, o conceito de matriz é o mesmo. E para programação, isso é imprescindível. Independente da linguagem que seja, galera, matriz é uma forma de você estar alocando diferentes variáveis. É como se cada um desses elementos aqui fosse uma variável.
é uma forma de você estar alocando diferentes variáveis, né? Inclusive com tipagem diferente. Então imagine que, por exemplo, eu tenho uma variável do tipo inteiro aqui, outra do tipo float, que é que é com ponto decimal, outra variável do tipo string, que é cadeia de caracteres, né? Outra aí, sei lá, por exemplo, variável aí de natureza do tipo inteiro, né? Numeração inteira. Outra do tipo boolean, que você já deve ter visto na apostila, a gente vai ver hoje também. O tipo booleano é verdadeiro ou falso, e por aí vai. Quer dizer, dentro de cada uma, dessa matriz aqui, né, que se chama aqui cubo pi, eu posso ter distintos tipos de variáveis de naturezas distintas, ou de repente todos do mesmo tipo, né, sei lá, o tipo inteiro, por exemplo. E a gente vai ver isso na prática agora, tá ok? Então, basicamente, o conceito de matriz é esse, mas a gente vai explanar mais ainda essa matéria. E aí vem a pergunta, poxa, o DK usa matriz? Ele só usa matriz. Ele usa matriz, classes, funções, estruturas. Tudo que a gente está fazendo aqui no curso, galera, é focado para programação em C++, só que direcionada ao Unreal, direcionada à construção de games, né? Senão não faria sentido. Tem muita coisa aqui, por exemplo, na linguagem C++, que é direcionada à parte de desenvolvimento de sistema, a parte comercial, não tem a ver com game. Então isso aí a gente vai deixar, isso daí a gente vai deixar para depois, né? Ó, tô aqui já com o programa, tá? Arrays. Arrays é o jargão técnico em inglês, se chama matriz, tá? Então, só para vocês estarem aí sabendo, né? Existe mais de um tipo de matriz, tá? A primeira que a gente vai estar aí listando é o tipo unidimensional. O que é unidimensional? Que possui uma tipagem só, uma dimensão só, né? Então, por exemplo, vamos começar aqui com esse programa que é o exemplo, o exercício 12. Começo com um comentário, né? Comentário você pode colocar em qualquer parte do programa, tá? Independe. Enfim, eu coloquei aqui, né? Exemplo, deixa eu colocar aqui 12. Trabalho com o include, né? O IO stream. Eu nem estou deixando ele aqui com. Não precisa, tá, galera? Deixar com extensão .h. Isso aí fica ao teu critério também. Lembra da palavra reservada using namespace std? Então, esse daí é usado não só para trabalhar com estruturas, a gente aprendeu que é necessário mesmo para poder estar trabalhando com estruturas, mas também quando você trabalha com matriz é imprescindível. Tudo bem? Perfeito? Ótimo. E aí o que acontece? Estou declarando aqui uma matriz do tipo inteiro, ou seja, todos os elementos dessa matriz vão ser de ordem o quê? Numeração sem ponto decimal. Então, numeração inteira, não é numeração quebrada, né? O nome dessa matriz se chama lista. Olha só que legal. E toda vez que você vê aqui abre e fecha colchete, significa o quê? Ou, na verdade, colchete, né? E toda vez que você vê aqui esse abre e fecha colchete, você está dizendo o seguinte: eu vou estar alocando vários elementos nessa matriz, ok? O sinal de atribuição, ok? E aí fechei, abri chaves e fechei chaves, ponto e vírgula é fim da linha de instrução. Quem já viu Pascal, C, deve estar se familiarizando muito com o C++, né? Na prática, programação você nunca lê da forma que eu acabei de mostrar, da esquerda para a direita, você lê da direita para a esquerda. Então, eu leio da seguinte forma: conjunto de elementos atribuídos à matriz lista, que por sua vez é do tipo inteiro. Quantos elementos eu tenho aqui alocados? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. Né? Então eu tenho 5 elementos alocados, que são de numeração do tipo inteiro. E aí eu estou declarando um tipo de variável aqui, que é nada mais nada menos, eu estou atribuindo 0, né? A variável result, né? Que é de resultado, e a variável n. Por que isso? Já vou explicar. Tá? Então, olha só, vou aqui para o int main, né, que é o programa principal. Tenho aqui mais uma vez o laço, o for, galera, vocês vão usar e muito, tá? Tudo que a gente está vendo, eu procurei deixar esse curso enxuto, no sentido de vocês verem, não a linguagem C como um todo, mas verem a linguagem C++ como um todo, focado por UDK e desenvolvimento de games. São coisas distintas, né? Então você não vai aprender a desenvolver sistemas em C++. O C++, para quem não sabe, hoje é usado a linguagem mãe, que é usada para tudo,
né? Para quem não sabe, C++ diferente, é derivado da linguagem C. A linguagem C é a mãe de todas as linguagens que existem no mundo, tá? Sem C, nada do que tem hoje provavelmente ou não teria ou seria diferente, tá? Então, C++ é orientado a objetos, vocês vão aprender já, em breve qual é a diferença de ser orientado a objeto e não ser orientado a objeto. Basta dizer que a orientação a objeto ela praticamente revolucionou a área da programação, melhorando em tempo e produção e desenvolvimento de programas, ok? E o que acontece? O C++ hoje é a linguagem mãe também dos games, então 90% das engines de games usam o C++. Aí vem a pergunta, poxa, então se eu não souber C++ para trabalhar com programador focado para games, eu praticamente afundei minha carreira? Exatamente. Você tem que saber C++, ok? Aí talvez um ou outro esteja pensando, pá, mas e se eu souber C Sharp? C Sharp também é praticamente idêntico a C, então quer dizer, tá tudo lá junto, ok? Vamos lá? Vamos continuar? Então, ó, tá aqui, só abrir esse parênteses rapidinho para poder estar aí explanando um pouquinho. Ó, tenho aqui um programa principal do tipo inteiro, né, que é o main, abri, fechei, parênteses, né, isso aqui é uma função, todo mundo sabe, só que é a função principal do programa, tanto que ela sempre aparece por último, ok? Abri aqui as chaves, início, e aí eu venho com for. Estou inicializando minha variável n com 0, eu nem precisaria estar inicializando ela aqui, porque ela já foi inicializada aqui em cima também. Então, estou inicializando pela segunda vez, tá? É redundante, mas não vai afetar em nada o programa, tá ok? É o tipo de erro que, na verdade, não é um erro, né? É apenas um equívoco, vamos dizer assim, porque não vai ocasionar nenhum problema. Só que eu estou fazendo um comparativo. Enquanto a variável n for menor que 5, ela começa com 0, eu vou incrementar mais 1 a ela, né? Então, duplo sinal de mais eu estou incrementando, duplo sinal de menos eu estaria decrementando, ok? Só para deixar isso claro. Então, estou incrementando o que? Início do bloco de instrução, fim do bloco de instrução. Cout. O que eu vou estar fazendo? Olha que legal isso aqui, galera. Essa parte aqui é imprescindível que vocês entendam. Eu vou estar dando saída de tela de todos os elementos da minha matriz lista. Aí você fala, pô, pera aí. Isso quer dizer que você vai imprimir na tela o 16, o 2, o 77, o 40 e o 12.071, é isso? Exatamente. Só que, tem um porém, eu vou estar imprimindo com base na posição. O que significa isso? Quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho 5 elementos, correto? Olha só, enquanto n for menor que 5, eu vou estar imprimindo na ordem esses 5 elementos. N começa como 0, então vou estar imprimindo 16. Depois n vale 1, vou estar imprimindo 2. Depois n vale 3, vou estar imprimindo 77. Depois o 40. E por último, n vai valer quanto? 4. E aí eu vou estar imprimindo o quê? 12.071. Em lógica de programação, você nunca começa a contabilizar as coisas pelo 1. Você começa sempre pelo 0. Para quem não sabe, 0, além de ser número, ele é um número positivo. Então, você sempre tem que começar com 0 a sua contagem, tá? Independente de qual seja ela. Aí o que ocorre? Então, peraí, você fala, pô, peraí, você está usando uma variável para poder estar apontando a posição de cada elemento da matriz, é isso? Exatamente, eu estou usando uma variável para poder estar apontando, e é claro que vai apontar de forma sequencial e crescente, por causa daqui do incrementador. A gente chama isso aqui de incrementador, porque ele está incrementando. A cada vez que ele for comparar, se n for menor do que 5, ele vai incrementar mais 1, porque a condição está sendo atendida. E aí eu vou estar dando saída em tela pelo Cout, do que? Da posição com base no valor de n. E aí o que acontece? Por exemplo, n vai valer 0, 0 é equivalente à primeira posição da matriz lista, eu vou imprimir 16. Quando o n estiver valendo 1, eu vou imprimir 2 e assim sucessivamente. Então, claro, eu dei eu dei dois Cout aqui, duas saídas de tela, onde essa palavra reservada barra invertida n vai me dar quebra de linha para não aparecer tudo na mesma linha, né? E aí eu retorno nada, né, que é o return, né, o Cout result 0, né, que é apenas para poder, enfim, tá aí finalizando o programa. Compilo, não deu nenhum erro, ó, vamos lá, estamos aguardando aqui, ó. Vamos estar aguardando.
Ó, compilou, tá aqui, ó, Dani, pronto, compilou. Vamos lá, todos os programas, acessórios, prompt do comando. Então veio aqui, tranquilamente. H2 pontos, CD TMP no meu caso, vou digitar exercício 12. Tá aí, ó, ele imprimiu. Olha que legal, ele imprimiu 16, primeira posição, imprimiu 2, imprimiu 77, imprimiu 40 e o 2071. Imprimiu 0 porque a variável result está valendo o que? 0. Agora se eu tirar a variável result, ó, tirei e também tirei daqui. Só deixou o return. Vai ter problema nenhum. Então só para facilitar aí o entendimento, que o principal é entender a matriz, esperar que ele processar o processo de compilação. A compilação em si, galera, quando você falar de compilador, na realidade é o framework que você usa para estar utilizando uma linguagem e desenvolvendo programas, tá? Desenvolvendo programas. Isso é o conceito de um compilador. E o que ele faz? Ele pega a linguagem, ele cria um código que a gente chama de código objeto e transforma num código executável. Então, por exemplo, aqui eu peguei na realidade como se fosse uma receita de bolo, que é o código fonte, a gente costuma chamar de código fonte de programação. Pegou o código fonte, transformou no código objeto e por sua vez o código executável, o objeto executável, que é o exercício 12. Dei enter, tá aí, ó. Então, o primeiro elemento, aí vem a pergunta, poxa, vamos começar, ó, só para vocês entenderem melhor, vamos brincar um pouquinho agora. Vamos dizer que, vamos atribuir a variável n, vou atribuir a variável n 2. Então, se ele vai começar com 2, ele vai ter que imprimir o 77, o 40 e o 2071, né? Porque eu estou começando a partir da terceira posição da matriz. Então, compilo. Espera ele compilar. Essa matriz é uma matriz que a gente, ó, já compilou, tá? Já vou falar sobre a natureza da matriz, ó. Coloquei a setinha para cima, dei enter. Não tá aguardando. Tá aí, ó. Levou um tempinho, mas foi. Ó, exatamente como eu havia comentado, ele imprimiu a partir da terceira posição. Aí você fala, poxa, mas 2 não seria a partir da segunda posição? Não, porque a variável n, ela começa do zero, né? Ela foi inicializada com 0. 0 é a primeira posição, que é essa. 1 seria a segunda posição, que é essa. E 2 seria a terceira posição, que é essa. Então, como eu inicializei aqui no for com 2, ele começou a partir da onde? Da terceira posição, né? Então tá aqui, ó, imprimiu 77, 40, 2071. Ok? Perfeito? Veio a pergunta, e se eu colocar 10 para minha variável n? Primeiro que ele já vai dar false de cara, né? Aí se você coloca, então se eu colocar aqui um valor que seja maior, que não precisa ser nem maior que 5, eu vou colocar aqui o valor, sabe qual? 5. Compilo, ele vai dar a condição como falsa e nem vai executar nada. Essa é a grande verdade, vai sair do programa. Vai dar aqui a compilação. Pronto, tá aí, compilou, dei enter. Olha só, vai imprimir o que? Nada. Não vai imprimir nada, sabe por quê? Ó, não imprimiu nada, processou, saiu, voltou pro prompt do comando. Eu vou digitar CLS para limpar a tela, né? Só para vocês verem que eu estou no sistema. Ó, vou digitar dir. Dir é um comando para eu estar visualizando todas as pastas. A gente costumava chamar isso de diretório, né? Então, ó, tô aqui, ó. Vou digitar dir espaço /w, que aí ele vai listar as pastas e arquivos em coluna, tá? Ó, então tá aqui, eu tô só mostrando para vocês que ele processou o programa e saiu fora, não fez nada. Por quê? Porque já deu como falsa essa condição, né? Então, é isso que ocorreu, tá? Bem, esse é o nosso primeiro exercício de matriz hoje. Essa matriz é uma matriz unidimensional, a gente costuma chamar de unidimensional. Por quê? Porque só tem uma dimensão. Aí você fala, pô, peraí, agora complicou tudo, né? Eu vou carregar aqui um programa free, que é o BR Office, né? Um pacote equivalente ao Office da Microsoft, só que é gratuito, né? Para poder mostrar para vocês o que seria uma matriz unidimensional. E também explicar o que é uma multidimensional. Tá carregando aqui, só um instantinho.
Olha só, eu estou aqui com uma planilha, né? Uma planilha tradicional, né? Que ocorre, né? Ó, tô aqui com uma planilha equivalente a um programa que pertence ao BR Office, que é equivalente ao Excel, né? Passando aqui em vários lugares para que vocês vejam, né? Mas a questão é o seguinte: observe que essa planilha ela é composta de colunas e linhas, que por sua vez, cruzando umas às outras, ela é composta do que? Células, onde eu posso colocar diferentes valores. Posso colocar números inteiros, posso colocar números fracionados, posso colocar texto, posso colocar cores. Então, deixa eu aqui, ó. Ou seja, objetos de distintos valores, né? Então, por exemplo, chego aqui, vou mudar a cor do fundo, pronto. Então, quer dizer, eu tenho distintos valores aí, vou digitar aqui, em células diferentes. Isso a gente costuma chamar de matriz multidimensional. Por quê? Porque ela é composta de inúmeros elementos, inúmeras células que se cruzam, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, nessa simples planilha eu tenho colunas e tenho linhas, que cruzando umas a outras eu possuo células. E aí o que ocorre? A gente chama isso de matriz multidimensional porque possui multidimensões que se cruzam. Veja que eu tenho aí paralelos entre colunas e linhas. E isso faz com que eu tenha diversas células, né? Que eu tenho aí diversas células e que em cada célula eu possa ter o composto distinto de diferentes elementos, né? Então, eu chego aqui e tenho distintos elementos. Então, por isso que a gente costuma chamar isso de matriz multidimensional. Agora tem um porém, né? Tem um porém. Eu posso ter uma matriz unidimensional, que é o nosso caso. Por que o nosso caso é unidimensional? Porque ele só ocupa o que seria equivalente a nada mais nada menos do que uma linha. Ou seja, só uma dimensão. Qual que é a dimensão? Seria uma dimensão linear. Não importa se não existe isso para programação, tá? Se é na horizontal ou se é na vertical. Isso não existe para programação. O que existe é que a alocação das variáveis está sendo feita de forma apenas unidimensional, ou seja, numa dimensão só. Ok? Então, só para mostrar esse conceito para vocês de uma e de outra, tá ok? Próximo vídeo a gente vai estar dando continuidade a trabalhar com matrizes. Inclusive, vamos progredir para matrizes multidimensionais para vocês verem na prática como é que se trabalha com elas.